quero então agora convidar a igreja a abrir suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 19. Pela manhã nós estamos falando sobre a campanha de família, né? De missões nacionais, que é Jesus transforma a minha família. Esse é o tema desse mês de maio, Jesus transforma a minha família. E pela manhã nós lembramos, Abraão e Jane não estavam aqui, mas pela manhã eu relembrei o texto que eu fiz no casamento de vocês, isso há 4 anos atrás. Então, preguei no casamento de vocês, não preguei mais, eu voltei a pregar esse texto hoje pela manhã, falando da importância do casamento, de como manter o casamento. Então, se você não veio hoje pela manhã, entra lá em contato, ou melhor, acesse nosso canal e você vai poder assistir. Então, você que está também nos assistindo agora à noite, e se você quer ouvir essa ministração, quer blindar seu casamento, quer melhorar sua performance enquanto servo e serva do Senhor, acessa lá e você vai ver. Então, nós vamos falar aqui a respeito de uma família que eu também já falei, mas é importante que a gente sempre relembre, né? Ah, pastor, você já pregou essa passagem. Essa passagem do Senhor, as palavras do Senhor têm que ser pregadas todos os dias no nosso coração. Gênesis capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 ao verso 25. Nós vamos falar então dessa família de Ló, e eu quero tratar aqui bem o comportamento de Ló. Ló representa então o pai de família, Ló é o líder daquela casa. Então hoje eu quero direcionar essa mensagem aos líderes, ao lar como um todo, mas especialmente aos maridos, né, que devem ser ali os sacerdotes do lar, que deve ser aquele que toma as atitudes e que deve preservar sua família em segurança. Nós vamos então, o nosso alvo é do capítulo 19, de 1 a 25, e a gente depois vai fazer alguma leitura complementar no capítulo 13. Vamos ler primeiro o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Você que está em casa, acompanhe também. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os seus pés e passar a noite, e pela manhã seguir caminho. Não. Passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente os acompanharam e entraram na sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos com você pior do que com ele. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Verso 10. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló e puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens até os mais velhos, de maneira que eles não conseguiam encontrar a porta. Verso 12. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genro, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse local. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros no plural.
os quais iam se casar com suas filhas, e ele lhes disse: saio imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que eles estavam brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, grave essa frase, no verso 16, tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Verso 18, Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por a sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir às montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salva. Está bem, respondeu ele. Também atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada de Zoar, que significa pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e todas as planícies, com todos os habitantes das cidades e também a vegetação. Não vou nem entrar no verso 26, vamos parar por aqui. E vamos pensar a respeito do comportamento deste homem chamado Ló. Todos sabem quem é Ló? Ló é sobrinho de Abraão. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 13, só voltar um pouco na sua Bíblia e volte algumas páginas. Lá no capítulo 13 você vai ver que Ló andava com Abraão. Aliás, desde que Abraão foi chamado para sair da sua terra, do meio da sua parentela, eu brinco sempre que Abraão já começa errando já na partida, né? Porque a ordem do Senhor é muito fácil. Lá no capítulo 12, verso 1, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Qual é a ordem clara? Saia da tua terra, saia da sua parentela, saia da casa do seu pai. E ele de fato foi, mas levou de arrasto, levou consigo o sobrinho. Todas as vezes, irmãos, que nós cumprimos, ou melhor, nós descumprimos, há um prejuízo certo. Nesse caso, ele cumpriu parcialmente. E Ló foi com ele. Se nós fôssemos seguir exatamente o que Deus disse, não precisaria agora Ló estar em Sodoma, porque ele não poderia ter vindo. Mas veio. No capítulo 13, aqui nós temos uma dificuldade, porque Abraão se tornou próspero, rico, e também Ló, o seu sobrinho, tornou-se rico. No capítulo 13, verso 7, olha só a Bíblia. Capítulo 13, verso 7. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Por que surgiu isso? Porque eles ficaram muito ricos, muitos animais, e no acampamento já não tinha pasto suficiente. E os pastores, funcionários de Ló, queria, claro, os melhores pastos para suas ovelhas. Esse é o papel do pastor, cuidar das suas ovelhas, dar ali a boa alimentação. Acontece que os pastores das ovelhas de Abraão, de igual maneira, queriam o melhor pasto. Começaram a brigar. O texto não diz que Ló começou a brigar com o tio. Não, o texto diz que os seus funcionários, os seus pastores começaram então a brigar. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Verso 8, então Abraão disse a Ló:
Que não haja desavença entre mim e você, ou entre os pastores meus e os seus, afinal nós somos irmãos. É assim que Abraão considerava o sobrinho. Verso 9, aí está a terra inteira diante de você, Ló. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, então eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. O que Abraão fez foi dizer, olha, eu não quero que nossos funcionários briguem, eu não quero me dispor com você, porque eles vão reclamar para mim, e eu vou ter que reclamar para você, e a gente vai complicar. Então, meu sobrinho, eu te considero meu irmão. Olha aí a terra. Tem todo passo pela frente. Escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Verso 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Lembre-se que a palavra Zoar aqui nessa cidade já apareceu lá no capítulo 19. Lembre-se que Zoar foi aquele lugar que ele pediu ao anjo para ir até Zoar. Dá a entender que Ló conhecia Zoar. Era um lugarzinho bem pequenininho. Simplesmente Ló olha, já que o tio está dando a opção para ele. Há alguns anos, quando eu preguei essa mensagem, eu até comentei, o ideal, o correto, se Ló fosse um homem consciente, ele deveria dizer, meu tio, quando eu saí lá de Ur dos Caldeus, eu não tinha nada. Eu andava perambulando do seu lado. Nós saímos, o Senhor ficou rico e Deus abençoou o Senhor, e porque abençoou o Senhor, também abençoou. O ideal é que ele tivesse essa consideração e dissesse, eu só sou rico porque eu ando com o Senhor. Então vamos fazer o seguinte, meu tio, em vez de eu escolher, escolhe o Senhor. O que sobrar é meu, eu já estou no lucro. Mas não foi isso que Abraão fez. Abraão deu, vamos dizer assim, deu a prioridade a ele. Aliás, é o que nós devemos fazer como crentes, considerar outro como prioridade. Porque vai chegar uma hora que alguém também vai me considerar prioridade. Então o sobrinho aqui não teve essa percepção, ele olha e diz, bom, deixa eu escolher, né? Já que eu estou com essa vantagem de escolher. E ele olha para o Vale do Jordão. Pela manhã nós tivemos aula de geografia de Israel. Vou retomar a aula de geografia de Israel. O Vale do Jordão, na verdade, é uma fenda Ciro, é uma placa tectônica, é uma falha geológica, aonde toda a região das montanhas, que hoje é a Jordânia, elas vão se precipitar nesse vale. Assim também como todas as montanhas que vêm do mar Mediterrâneo, vai fender. Ou seja, Israel tem um buraco no meio, literalmente uma grande fenda, um cânion, que é o Vale do Jordão, que nasce lá no extremo norte e que vai desaguando com vários afluentes, vai formar então o mar que nós chamamos, não é mar, mas é o mar, o lago da Galileia, o lago Tiberíades, e dali ele vai vazar e vai de novo correr todo até chegar no extremo sul de Israel. Então, saindo do mar da Galileia até o extremo sul, já chegando no Egito, nós vamos chamar isso de Vale do Jordão. É uma região extremamente fértil. Por quê? Porque as montanhas estão muito altas e quando, na época do inverno, elas vão ficar cobertas de gelo. Eu já disse isso outras vezes, vou relembrar. Israel neva, neve alta. Dentro de Jerusalém, neva. Parece uma loucura, né? Você fala, lembrar de deserto e ao mesmo tempo tem neve, mas tem neve. As montanhas congelam tanto do lado da Jordânia como do lado de Israel. Sabe o que acontece no verão? Esquenta. Todo aquele gelo e o degelo desce para onde? Para o Vale do Jordão. Então, toda a fertilidade da terra, todos os nutrientes descem e vão se acumular nos leitos desse rio chamado Jordão. Então, o Vale do Jordão é um lugar extremamente fértil. Então, a água que desce com violência, boa parte vai acabar caindo na calha do rio e vai ser levado para o Egito. Vai desaguar, inclusive, no Nilo. Mas boa parte fica ali represada e ali vira um solo extremamente fértil. E foi exatamente esse cenário que Ló olhou. Ele olhou e viu tudo verdinho, tem muita água e a terra aqui é boa. Meu tio, eu vou querer essa área aqui.
E Abraão não se pesou em relação a isso aqui. Era como a terra que Ló escolheu, diz a Bíblia, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor, então, destruir, claro, Sodoma e Gomorra. Ló escolheu, então, todo o Vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar, então, próximo a Sodoma. Você já começa a ver que a decisão de Ló a mudar dali, ele não se contentou ficar ali no Vale do Jordão. Ele mudou-se para lá e mudou o seu acampamento já próximo a Sodoma. Nós vamos parar por aqui no capítulo 13 e vamos voltar no capítulo 19, onde nós lemos essa história. Muito bem. Ló era alguém que tinha uma visão, quem sabe, de negócio, né? Ele tinha uma visão um pouco mais aguçada. E ele olha, então, todo o Vale do Jordão, bem irrigado. Ali dava para plantar, dava para colher, dava para criar suas ovelhas. Mas tem um detalhe, né, irmãos? Esse homem, ele estava num acampamento, vivendo em barraca. E eu quero dizer para os irmãos, quem hoje esteve lá na tenda, né? A gente que já passou por situação bem pior, no primeiro dia de culto a gente ficou praticamente na chuva, porque a lona não dava conta, a gente passou um sufoco. No segundo culto, a lona já melhorou um pouquinho, não foi? No segundo, já alguém colocou umas escoras, a coisa já ficou melhorzinha. Hoje foi uma benção. E é esse sentido que Ló fez. Ló ganhou a terra, mas estava em tenda. E ele olhava para Sodoma e dizia, lá é uma cidade, lá tem uns apartamentos bons, lá tem pia para lavar louça. Aqui tem que pegar água no rio. Né? Então Ló vai olhando. Irmãos, nem sempre os caminhos da facilidade nos levam, então, aos melhores lugares. Às vezes, aos olhos humanos, a gente olha uma coisa e imagina, mas para Deus isso desagrada. Como a própria Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece ser bom. Tem coisa que parece boa. Tem muita gente se perdendo por causa de essas falsas oportunidades. É um emprego, é uma vaga aqui. Tem um emprego muito bom, paga 30 mil por mês. Poxa, estou dentro, é comigo mesmo. Mas tem que trabalhar 30 dias fora. Trabalha 30 dias, tem 2 dias de folga, mais 30 dias. Mas a pessoa diz, pô, mas eu ganhar 30 mil? Mas esquece da família, esquece da esposa, esquece dos filhos. Então, aquele ganho imediato parece, poxa, quem é que ganha 30 mil? Claro que eu estou jogando, né, irmãos? Mas um valor mais alto. E essa pessoa vai, ela diz, não, olha a situação, eu conheço casais, inclusive, que o marido trabalha em outra cidade e vem de 15 em 15, passa um final de semana. Irmãos, a não ser que eu esteja completamente inocente e essa minha barba branca não vale de nada. Quando que isso vai dar certo, irmãos? Mas ela não pode reclamar porque o cartão, o plano de saúde... Será que isso compensa mesmo? Na relação do casal, na criação dos filhos. O filho tem o melhor tênis, o filho tem plano de saúde, o filho tem o melhor videogame, tem Netflix, tem tudo, mas lhe falta o pai, lhe falta a presença masculina do pai. Então eu fico pensando que às vezes a gente troca as oportunidades, a gente olha para os vales dos Jordões, né, da vida, tudo verdinho, tudo bonitinho, e isso encanta. Ló foi encantado, então, com essas possibilidades. Ele teve a oportunidade de escolher. E ele escolheu o melhor. Até aí, irmãos, não tem muita coisa errada. O próprio tio diz, escolha. Escolha. Ele escolheu. Acontece que ele foi mudando o seu acampamento cada vez para mais perto. Mais perto. E a palavra de Deus diz que nós não podemos nos amoldar a este mundo. As facilidades desse mundo. É claro que não vamos agora ser extremos, né? Então vamos abandonar o celular, vamos abandonar o WhatsApp, vamos sair da rede social, nós vamos jogar fora a nossa air fry, o nosso micro-ondas, porque são facilidades. Não, vamos ter equilíbrio, né? É claro que a tecnologia está aí, tudo que você não sabe usar no equilíbrio passa a ser exagero. E tudo que é exagero é demais. Até a água, que é uma coisa, né,
o homem não vive sem. Se você tomar demais, você morre. Então tem que ter equilíbrio. Mas aqui Ló começou então a chegar mais perto de Sodoma. Acontece que Sodoma, como nós lemos aqui, havia muitas reclamações e Deus enviou seus anjos para destruir. Então, no capítulo 19, esses dois anjos que tiveram primeiro com Abraão, eles descem então do acampamento de Abraão, porque Ló já não está mais no acampamento. Ló não está mais naquele primeiro acampamento do qual ele saiu da casa do tio. Não, agora ele já está onde? Olha só onde ele estava aqui. Capítulo 19, verso 1. Onde é que Ló estava quando os anjos chegaram? Leia a sua Bíblia e me diga. Ele estava no acampamento? Aqui diz, os dois anjos chegaram a Sodoma. Opa! Não chegaram no acampamento. E chegaram à noite. E Ló estava onde? Sentado à porta da cidade. De noite? Numa cidade altamente suspeita, numa cidade que tinha, né, todo tipo de situação que desagradava a Deus. À noite. À noite. E ele estava no portão da cidade fazendo o que lá? Trabalhando que não era. Você já percebe isso aqui? É claro que isso aqui, eu estou aqui tentando imaginar o que é que ele está fazendo à noite lá. Não era se pai de família está em casa? Está fazendo o que lá? Trabalhando? Ele não sabia que os anjos, não tem como você, não, pastor, porque ele estava esperando os anjos chegar. Ele não sabia disso, não. Ninguém avisou ele, não. Quando esses anjos chegaram à noite, Ló estava sentado à porta da cidade. E quando Ló os avistou, ele levantou e foi receber. E prostrou-se, suplicou e insistiu. Alguns estudiosos vão dizer que fora do portão para fora, era o lugar aonde, primeiro, se jogava o lixo. Segundo, fora dos portões ou nos portões da cidade era onde acontecia então os julgamentos, as disputas. Então os nobres da cidade, as pessoas importantes da cidade, então serviam uma espécie como júri, juízes. Mas por que Ló estava à porta da cidade? Nós sabemos que ele era muito rico. E ele então estava na cidade. Tanto é que no momento da discussão, vocês vão ver que ele foi acusado. Lá no verso 9. Corre aí um pouquinho, verso 9. Este homem chegou aqui como estrangeiro. O povo de Sodoma sabia que ele não era dali. Esse homem chegou aqui com muito dinheiro, com muita posição. Então dá a impressão que ele estava lá porque ele tinha uma posição de estar lá. Mas era de noite. Chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Então aqueles homens não estavam gostando dessa posição de Ló. E Ló estava à porta já de Sodoma. Repito, não há nenhum problema de você buscar ou de se galgar, quem sabe, uma posição social ou de você fazer parte da sociedade. Mas você tem que analisar com qual pessoa, ou quais pessoas, ou quais sociedades você está se envolvendo. Há algumas sociedades secretas, né? Nós temos algumas sociedades secretas. Há alguns clubes restritos, tanto para homem como para mulher, que você deve desconfiar. Mas vem cá, é secreto por quê? Então você está me convidando a fazer parte de uma sociedade onde não pode contar para ninguém, ninguém pode saber. Que negócio é esse? Não tem que ter um desconfiômetro? Será que a gente não tem que analisar com quem nós estamos andando? Com quem nós estamos fazendo sociedade? Em que lugar da cidade você está indo? Salvador, olha para Salvador. Dá para ir para qualquer lugar? Nem de dia, que dirá à noite, né? Então, aonde que eu estou indo? Você é crente, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. O que você está fazendo nesse lugar? Você trabalha lá? O que está te levando nesse lugar? O que você está achando lá? Então a gente tem que começar a fazer essa análise aqui. Os anjos chegaram, Ló estava sentado à porta, ele se levantou e insistiu, e aqueles homens disseram, não, nós não vamos para sua casa, nós vamos dormir na praça. Estranho, né? Mas ele insistiu tanto. E eles então acompanharam, Ló chegou em casa, mandou preparar então uma refeição, pão sem fermento, e eles comeram. Verso 4, e ainda não tinham ido se deitar, estavam ali se arrumando. E os homens
Interessante que o texto não diz as mulheres, né? Mas os homens, do mais jovem aos mais velhos, bateram-lhe a porta e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-nos para aqui para fora. Nós queremos ter relações com eles. Por isso a palavra sodomita lembra relação sexual entre dois homens. Um sodomita lembra Sodoma. Do mais jovem ao mais velho. Eram homens e queriam que Ló trouxesse ali. Agora eu começo a analisar o comportamento de Ló. Ló, então, o que ele faz fazer? Ló sai para fora e puxa a porta atrás dele, para não mostrar quem está lá. Olha só o que ele vai dizer. Meus amigos, olha aí o verso 7, o verso 6, olha a sua Bíblia. Fechou a porta atrás de si e disse: meus amigos. Será que foi força de expressão? Como a gente diz, ô meu amigo. Será que foi isso? Ou ele estava de fato dizendo: vocês são meus amigos? Será que ele tinha amizade com esse tipo de pessoas? Será que ele, então, durante o dia, ele via, ele concordava, ele convivia com isso? Será que essa expressão, meus amigos, era só para uma forma política de amenizar? Ou, de fato, era uma amizade? Tem um dito popular que diz assim: me diga com quem você anda e eu vou dizer com quem o que você é. Então, nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Agora, vamos puxar para a nossa família. Vamos fazer uma aplicação aqui para a nossa família. Isso serve para mim, homem, serve para você que é mulher, serve para nossos filhos. O cuidado que os pais devem ter com seus filhos. Nós temos mais idade, nós percebemos mais, a gente tem mais experiência de vida, mas os nossos filhos e nossos netos às vezes não percebem isso. Eles querem se divertir, eles são jovens, eles não têm a malícia, não têm a maldade. O jovem está mais propenso a correr risco, a emoção, a adrenalina. À medida que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando medroso, né? Estou dizendo por mim, né? Tem coisa que eu já não vou mais. Antigamente eu saltava de paraquedas, eu pulava, eu fazia qualquer negócio. Hoje, para descer aqui, eu olho 2 vezes, ainda preparo a perna que menos dói. À medida que a gente vai tomando juízo, a gente vai calculando. Para que eu vou fazer lá? Né? Eu ouço uma piada na internet, quando chama alguém, a pessoa diz logo: tá me chamando para sair? Lá tem onde sentar? Lá tem tomada para carregar celular? Detalhe. Tem água para tomar? Tem comida? É fácil pedir um táxi caso eu não queira ficar lá? Hoje a gente analisa isso. Mas antigamente, alguém passava lá na minha porta e dizia: Marcos, bora lá. Eu nem sabia onde era lá, mas vamos embora, tá me chamando, eu vou. E caí em cada roubada, cada furada. Depois eu voltava a pé, não tinha ônibus. Gente, quilômetros e quilômetros. Você sabe que Curitiba é frio, né? Vinha com o lábio roxo, as unhas, e me perguntando por que é que eu aceitei esse convite. Mas na hora eu não pensava. Então nós temos que pensar assim, ó, aonde que eu ando, aonde que minha família está andando, e mais, com quem está andando. Talvez essa palavra, essa expressão dele, meu amigo, ou meus amigos, seja uma forma política. E às vezes nós queremos, tentando fazer a política da boa vizinhança, nós também acabamos, irmãos, sendo conivente com atos que Deus reprova. Ah, pastor, mas eu não estou fazendo nada. É eles que estão fazendo. Você está fazendo o que aqui no meio? O que você está fazendo aqui? Você tem que olhar, você tem que concordar, você é um observador passivo do erro alheio. O que nós, os pais, falamos para os nossos filhos? Não fique pela rua, não fique pelas esquinas, porque se a polícia baixar, ela não vai perguntar quem é inocente, vai levar todo mundo e o couro come. Depois não adianta, no sapé caiaiá, não adianta dizer que é inocente. Por quê? Porque estava todo mundo junto. Vai na delegacia, o delegado vai perguntar: quem é o pai? Sou eu. O senhor que é o irresponsável por esse jovem? Ainda você, pai, vai levar um sabão do delegado. O que é que seu filho, menino de bem, está fazendo no meio desse povo? Seu filho não estava vendo que eles estavam consumindo entorpecentes, estavam praticando coisas ilícitas? Vai falar o quê? Então, é claro que é só uma forma de expressão, mas nós temos que consultar nosso coração. Aonde nós estamos? Nós estamos à noite, ou seja, em lugares obscuros, nós estamos em lugares que não devemos estar.
e nós estamos nos relacionando com pessoas que não deveríamos. Ah, pastor, mas se for olhar assim, a gente tem que sair do planeta. Não. Nós temos que ser sal e luz dessa terra. Jesus andava com prostitutas, com bêbados, com os vagabundos. Por quê? Porque ele queria alcançá-los e não fazer amizade. Então, se você anda pelas vielas, se você anda por os becos, ande como sal, sendo sal, fazendo a diferença e iluminando, não tentando fazer a política da boa vizinhança. Não dá para sorrir para o pecado, não dá para ser conivente com as coisas erradas só porque você quer alcançar outro. Não é assim, não. Outro ponto que me deixa assim, bem embaraçado, ele diz: meus amigos, não façam isso. E mais, não façam essa perversidade. Ele sabia o que eles iam fazer. O texto está dizendo: não façam essas perversidades. Verso 8. Olhem, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Que tipo de homem que diz: não façam isso com a minha visita e pega aqui a minha família? Não te parece estranho isso? Eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las e vocês podem fazer com elas o que bem entenderem. Parece um absurdo, não parece? Mas tem pai de família e tem gente fazendo esses absurdos também, expondo sua família. Tem gente que protege as pessoas de fora, mas não consegue proteger os seus de dentro. É quase uma hipocrisia, não? Tem gente que é muito bonzinho com os vizinhos, muito bonzinho com muita gente, mas não consegue ser bonzinho com seus próprios filhos. Não consegue ser bonzinho em casa. Tu conhece alguém assim, que é muito bom e está sempre disposto, disponível, está sempre sorrindo para os de fora, mas os de dentro... Esse homem entregou suas 2 filhas para que aqueles homens que iriam fazer a perversidade fizessem o que bem entendessem. E mais, ele diz: não façam nada com eles. Sabe por quê? Olha lá, olha o texto lá. Porque eles se acham debaixo da minha proteção. Ló era um bom protetor, expondo sua família ao risco, expondo sua família literalmente à tragédia, mas ele quer proteger. Então eu acho que falta para nós, às vezes, o foco. Quem é que você deve proteger? Sua família. E proteger do quê? De tudo que é errado. Sabe, irmãos, às vezes na defesa da sua família, às vezes os nossos filhos não entendem por que nós agimos do jeito que agimos. Aos olhos dos nossos filhos mais jovens, talvez eles ficam achando: meu pai é chato, minha mãe é chata. Mas eles não sabem, na verdade, o que nós estamos fazendo. Eu sempre digo que os pais precisam ser pais. Pai primeiro tem que ser pai. Ah, não, existe uma cultura por aí dizendo: não, pastor, os pais precisam ser amigos. Amigos tem lá fora. Precisa ter pai e mãe que ama, que se esforçam e que possam para dar o melhor. E quando for para cobrar, cobre. Não relaxe não, não passa uma pela cabeça não. Tem que ser pai, tem que ser mãe. Amigos, repito, eles podem ter lá fora. Então você faz com que seus filhos aprendam. Se eles te amarem, você está no lucro. Necessariamente eles não precisam te amar, não. Eles precisam ser educados. Porque, fatalmente, quando eles crescerem e amadurecerem, eles vão te amar porque vocês fizeram isso. Mas tem pais que têm medo, são inseguros e que ficam tentando agradar os seus filhos de todo jeito. Ah, o meu filhinho. Não é para agradar, não. É para ensinar, é para educar. Faça isso, de preferência olhando para a palavra de Deus. Não seja exagerado. Ló aqui, irmãos, está dizendo: olha, esses homens estão sobre minha proteção, estão no meu teto. Eu tenho que cuidar deles. Sim, mas você quer cuidar dos visitantes, não? Há quem queira defender Ló, diz: não, mas é porque ele sabia que era anjo. Então os anjos não podiam se defender. As filhas, coitadas, mas o anjo ele queria defender. Então precisa, irmãos, ajustar o foco. Qual é a prioridade da sua família? A prioridade é a sua esposa, seu marido, seus filhos? Ou a prioridade é o trabalho, é os amigos, é os colegas, é a internet? Qual é a prioridade? Quem é que nós devemos proteger? E proteger do quê? E proteger de quem? Se você não tiver em mente isso, esses parâmetros, quem você deve proteger? De quem
que você deve proteger, você pode estar falhando nesse exato momento e não sabe. Porque se você não sabe de quem tem que proteger, nem do que tem que proteger, então você não deve estar protegendo. Tem que estar muito claro isso. Pais e mães. O marido protege a esposa. E os dois protegem os filhos. Protege do quê? De tudo que foi contra a palavra. Hoje tem aquela palavrinha, né? O que é que tem? Ah, os jovens de hoje. Olha para os jovens de hoje, olha para a sua juventude de hoje. Ô, irmãos, sinceramente, a gente precisa ter essa visão. Por isso que eu digo que a palavra de Deus ela se renova. Esse homem simplesmente expôs e ele queria então fazer uma barganha, ele queria fazer a política. Olha, eu vou dar o que é mais precioso da minha casa para vocês. É isso que ele estava dizendo. Mas é claro que aqueles homens não aceitaram. Saia da nossa frente, gritaram eles. Saiam. Esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Nós vamos fazer com você, Ló. Muito pior do que vamos fazer com eles. Ou seja, todo aquele investimento que Ló fez no decorrer do tempo, sendo conivente com o pecado, com, quem sabe, crimes, com aberrações, tudo aquilo que Ló tolerou, achando que estava conquistando, não foi levado em conta. Os nossos filhos e nós precisamos entender, irmãos, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E você às vezes faz concessões e você se permite passar e ouvir e ver coisas horríveis, porque afinal de contas você não quer escandalizar, você quer ser bonzinho. Sabe o quê? Na primeira oportunidade, essas pessoas que você está abrindo concessão, elas vão virar as costas e você vai levar uma invertida. Foi o que aconteceu com Ló. Saia da nossa frente, eu não quero saber de você. Nós vamos fazer com você pior do que fizemos com ele. Empurraram Ló com violência, avançaram para arrombar a porta. No verso 10, olha só a Bíblia. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló e puxaram para dentro. Ló estava tentando defender os anjos e foi os anjos que defenderam ele. Puxou para dentro de casa. E às vezes é isso que nós temos que fazer. Puxar para dentro de casa, vai ficar aqui, ó. Ah, mas meu pai, minha mãe, pode chorar, pode fazer o bico que você quiser. O choro é livre. Chore. Venha para dentro de casa. É duro ouvir isso, né? Mas é assim que acontece. Puxaram para dentro de casa, fecharam a porta. Depois, esses anjos, então, para acalmar esses homens que iriam arrombar as portas, verso 11, os anjos então feriram de cegueira aqueles homens para que eles não conseguissem mais achar a porta. Verso 12, os dois homens então perguntaram a Ló, você tem mais alguém nessa cidade, genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Porque as suas filhas você não conseguiu defender, você já ofereceu lá. Você tem mais alguém que você ama, Ló? Tire dessa cidade, porque nós estamos então prestes a destruir esse lugar. Por que vai destruir esse lugar? Porque as acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou aqui para destruir. Ló, então, irmãos, aqui uma coisa interessante. Vamos imaginar a cena, acabou de ter a discussão, os homens estão ali ainda cegos pro lado de fora, tá tentando achar a porta. Quando os anjos falam para Ló no verso 14, ele sai e vai falar com os seus futuros genros. Eles não acreditam, claro que não acreditam. E simplesmente não vão. No verso 15 acontece algo interessante. Quando amanheceu o dia, o texto na minha versão diz, ao raiar do dia os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, Ló, toma uma atitude, homem. Você tem que sair daqui, já que os seus dois genros não quiseram, pega suas coisas e saiam. É interessante porque os anjos tiveram que insistir, depressa, leve daqui a sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for atingida. Isso mostra que nós devemos ter a atitude, irmãos. Quem sabe até radical, se tem algum lugar que está te fazendo mal, se você está num ambiente tóxico, se você está num ambiente que te puxa para o pecado, depressa, saia desse lugar. Porque senão você também será atingido. É isso que Deus está dizendo aqui nessa noite.
Se tiver algum lugar onde você está pecando continuamente, ou você está sendo oprimido, aquele lugar não é bom, não é um lugar de respeito, ou qualquer outra situação, o crente precisa ter, ó, irmãos, uma posição. Os anjos insistiram, depressa. Por que ele usa essa expressão depressa? Porque os anjos estavam vendo que Ló simplesmente não ia sair. Ele não ia abrir mão, quem sabe, daquela casa, porque ele viveu em barracas há muito tempo. Poxa, mas agora que eu conquistei isso aqui, sabe que tem muita gente que, por causa da situação, às vezes abre mão de santidade, por causa do patrimônio, por causa de uma série de coisas. Poxa, mas agora. E os anjos tiveram que insistir com eles no verso 15, depressa, saia daqui, senão você também. E no verso 16, lembra que eu mandei vocês guardarem esse verso? Tendo ele hesitado. Os anjos insistiram, mas ele hesitou. Talvez você também esteja hesitando de tomar uma atitude, tomar um comportamento, tomar as rédeas. Está faltando, quem sabe, uma atitude para nós. De olhar para aquilo que está errado e dizer, não, eu tenho que parar, eu tenho que corrigir. Depressa, saia da onde você está. Saia do pecado, saia, depressa. Tem que ser hoje. Tem que consertar hoje. Não dá para você ficar como você está. Depressa, hoje, saia daí. E no verso 16, ele estava hesitando. Tem muita gente pecando e está hesitando. Tem muita gente que está no pecado e não tem força para sair do pecado. Sabe, irmãos, às vezes, de fato, falta força para nós tomar uma atitude. E não basta no erro. Aí Deus manda anjos. Não mandou aqui? Deus manda anjos e diz, olha, bora, levante, toma uma atitude, faça o que é correto. Proteja sua família. Por amor à sua família, tome uma atitude. Deus envia anjos para falar isso para nós. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é maravilhoso? Porque tem situações em que nós vamos ficar prostrados. Nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar confortável, não queremos abandonar. Às vezes você não percebe, mas você está pecando, você está errando. E Deus vai ter que enviar anjos para te alertar, dizer, ó, você está errado. Mesmo que para você esteja quentinho, esteja gostoso, macio, fofinho, está muito bom onde você está, está uma delícia, mas está errado. Depressa, saia daí. Saia dessa zona de conforto, saia desse lugar que não está desagradando a Deus. Esse lugar que você está, às vezes está machucando sua família. Você está sendo prejudicado. E ele hesitou. Os homens, então, aqueles anjos, agarraram pela mão, tomando também a mulher e as duas filhas, e tiraram dali a força. Os anjos tiveram que pegar a força. Saia daqui. Vai salvar sua vida. Deus quer destruir a cidade, mas não quer destruir vocês. Tanto é que não quer destruir, que lá no verso 22, quando os anjos disseram, olha, fuja depressa, porque enquanto você está aqui eu não posso fazer nada. Deus não quer prejudicar, Deus não quer castigar, Deus não quer pesar a mão. Mas você precisa fazer uma coisa. E o anjo então tira eles, agarra. A força, diz o texto, a força. Vai-te embora. Salve a sua vida. Vá para as planícies, fuja para as montanhas. Verso 18. Ló, porém, tinha que ser porém. Depois de tudo isso, Ló ainda quer dialogar, quer barganhar. Ló, porém, lhe disse, não, meu senhor. Seu servo foi favorecido pela benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Eu não posso fugir para as montanhas. Ele diz, não é possível que eu já saí das tendas, andei com meu tio Abraão, agora que eu conheci aqui água encanada, chuveiro quentinho, né? A gente brinca, alguém brincou, diz, oh, agora que minha esposa, agora que eu terminei de pagar a última prestação dos armários da cozinha, tudo no granito Carrara, tudo agora que eu tenho que... Não é possível um negócio desse. Vou para as montanhas de novo, fazer fogo, né?
Ele diz: não, eu sei que o senhor está sendo bondoso comigo, mas eu não quero ir para as montanhas, não. Olha o que ele disse. Verso 20. Olha a sua Bíblia. Aqui perto é uma cidade pequena. Opa! Eu vou sair da capital, tá bom, eu vou sair de Salvador, mas deixa eu pelo menos para Lauro de Freitas, que é aqui pertinho. Deixa eu para Simões Filho, que é ali, ó. Eu não quero para o lugar difícil. Veja que mesmo o anjo insistindo, ele ainda estava barganhando. Me deixa para aquela cidade pequenininha ali, ó. Tá tão próxima. Ali dá para correr. Me deixa ir para lá. Mesmo, ela é tão pequenininha. Você veja como é que ele diz. Aquela cidade não tem como me suportar. Eu sou um homem rico, eu sou importante. Aquela cidade é muito pequenininha, mas é melhor que morar em barraca. É isso que ele está dizendo aqui. É pequenininha, mas eu lá estarei salvo. Verso 21, está bem, respondeu. Também lhe concederei. Repare que o anjo já está, né? Também, tá bom, vá. Desde que você faça alguma coisa, vá. Vá para aquele lugar. Porque enquanto você estiver aqui, eu não posso fazer isso. Verso 23, quando Ló chegou, então, o sol já havia nascido na terra e o Senhor, ele próprio, fez chover fogo e enxofre e derreteu aquela cidade, não apenas como Sodoma e Gomorra, mas também as cidades ali próximas. Geografia de Israel de novo, aula de geografia de novo. Aonde fica Sodoma e Gomorra? Alguém sabe dizer? Em que região de Israel? Próximo ao Jordão. Porque ele saiu, lembra que ele escolheu o Vale do Jordão, do rio? Fica próximo à cidade de Jericó, Jericó antiga. Ali, bem próximo, já no desembocado do Mar Morto. As águas se formam no extremo norte, a aula de geografia, elas vão cair numa grande bacia que nós chamamos Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, vai escorrer pelo Vale do Jordão e vai desembocar onde? No Mar Morto. E aquilo que sobra das águas do Mar Morto vai desembocar lá no Egito. Então, essas cidades, tanto Sodoma e a cidade de Gomorra e as demais cidades ficavam à beira do Jordão, já chegando ali na região do Mar Morto. Esse lugar existe até hoje e até hoje pode ser, os arqueólogos encontram ainda nas camadas geológicas material de enxofre que você pode acender com isqueiro, a pedra natura, você acende e fica pegando fogo. O enxofre está lá até hoje. Nós não lemos um pouco mais adiante, mas o verso 26 diz o que lá no verso 26? Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. As crianças na escolinha cantam essa musiquinha, né? Ela se transformou em o quê? Em sal. Porque aquela região tinha muito sal. Então nós não vamos entrar hoje nessa questão, mas um dia eu vou explicar por que ela se transformou numa coluna de sal. Na verdade, você quando visita Israel, tem várias colunas e com plaquinhas, mulher de Ló. Tem tantas mulheres de Ló lá que eu vi mais 5. Claro, para turista tirar foto, para, enfim, tem várias colunas de Ló. Vá com uma dessas de verdade. Eu aqui não quis nem olhar para trás. Né? Vá que. O que nós estamos vendo aqui então, irmãos, é um homem que se acostumou com as coisas boas. É um homem que não queria abrir mão. Me deixa para uma cidadezinha. Alguém que alcançou a misericórdia do Senhor, mas infelizmente faltava um comportamento mais sério. Então eu queria trabalhar com os irmãos nesse sentido. Queria que vocês pensassem com quem vocês andam se relacionando, aonde vocês andam, como é que vocês estão fazendo para cuidar dos seus filhos? Vocês estão de fato atentos com eles? Ou você tem cuidado tanto da sua vida, tanto do seu lado profissional, tanto do seu patrimônio, que muitas vezes você negligencia a família? Isso é uma coisa importante. Tem pessoas que de fato investem e se produzem e não medem esforços para alcançar, quem sabe, um patrimônio, mas esquece daquilo que é mais precioso. Esquece da esposa, esquece dos filhos. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e cumprir ela. Tiago vai dizer
Não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes daquilo que vocês ouvem. Cuide da sua família, irmãos. Esse sim é um bem precioso. Esse é um bem precioso. Você tem cuidado da sua família? Você tem abandonado, você tem negligenciado, deixado para lá? Você, talvez, porque não queira ter um debate um pouco mais caloroso com seus filhos, você então meio que passa a mão pela cabeça e está tudo certo e deixa para lá, é assim mesmo. Como é que você tem feito? Não é melhor enfrentar agora para evitar lá na frente? Assim como um anjo disse a Ló, depressa. Nessa noite o Senhor está dizendo para essa igreja, para cada um de nós, depressa. Olhe para o seu coração. Veja o que precisa ser consertado. Depressa! Hoje! Hoje! Saia da onde você está. Não hesite em confessar. Não hesite em corrigir aquilo que você sabe que está errado. Ló sabia que tinha que sair dali. O anjo tinha dito, nós vamos destruir esse lugar. E Ló estava hesitando. Quem está no pecado e não corrige será destruído como Sodoma e Gomorra. Não fique hesitando. Assim que eles então saíram da cidade, o Senhor cumpriu a promessa e derramou ali, o próprio Senhor derramou enxofre e fogo sobre aquela cidade. O salário do pecado é a morte. Nós, irmãos, que olhamos essa palavra e vemos essa passagem de Ló, lá na frente, a gente não vai ler essa passagem, mas a partir do verso 30 tem os descendentes, né? Depois da destruição, as filhas de Ló acabam dando bebida forte para ele, acabam fazendo coisas erradas. Nós temos que olhar para a nossa família com todo cuidado. Não hesite em fazer aquilo que é correto, ainda que seja dolorido, ainda que seja vergonhoso, ainda que seja, sabe? Faça o que é correto, não se importe o que os outros vão dizer ou falar. Você não precisa fazer a política da boa vizinhança para tentar se igualar, para ninguém ficar... Faça o que a palavra de Deus diz. Ame, cuide, se dedique, cuide da sua família. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Eu queria que você consultasse aí o seu coração. E como o texto diz, depressa, corrija. Depressa. Não se enrole, não se engane, não amenize aquilo que você sabe que está errado. Não diga assim em seu coração, mas tem gente que erra pior do que eu. Hoje é noite de conserto. Você vai consertar diante de Deus. Pai, em nome de Jesus. Palavra dura, Senhor, essa de Ló. Todas as vezes que eu leio essa palavra, Senhor, eu começo a olhar para mim e pensar, meu Deus, como pai, como líder espiritual, Senhor, eu tenho feito aquilo que precisa ser feito. Ó Deus, não me deixa ser omisso no falar. Hoje pela manhã, Senhor, ensinando a igreja, eu falei palavras difíceis, mas precisa ser dita. Não deixe, Senhor, que, quem sabe, o constrangimento ou o medo do constrangimento, Senhor, me permita ser um pastor segundo de fato o seu coração, que eu possa falar abertamente, que eu tenha a liberdade desse púlpito de falar a verdade do Senhor, a verdade bíblica, não a minha verdade, não o que eu acho, mas o que a sua palavra diz. Oh, Senhor, não deixe o Senhor ser omisso com as verdades. Nossas famílias, ó Deus, nós estamos no mês da família, um tempo de pensar na nossa família, um tempo de pensar no nosso comportamento. Será que eu tenho sido um bom marido? Será que eu tenho sido um bom pai? Não aos olhos de minha esposa ou dos meus olhos do meu filho, aos seus olhos. O Senhor é minha régua de medir. Eu tenho obedecido a sua palavra? Você, esposa, tem sido uma boa esposa, uma boa mãe? Você que é filho, filha, você tem sido uma boa filha? Porque às vezes nós não obedecemos a palavra do Senhor, nós nos poupamos, e queremos ser abençoados, e queremos que as coisas dêem certo. Quando a palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam, daqueles que obedecem, e ao contrário também é verdadeiro. O Senhor quer abençoar a sua vida,
O Senhor quer abençoar a sua família. Obedeça a palavra de Deus. Corrija, em nome de Jesus. Sodoma e Gomorra foi destruída ao amanhecer do dia. Nós estamos no domingo à noite. Não espere para que amanhã o sol nasça. Hoje, agora, faça uma correção. Confesse ao Senhor, só você e Deus. Diga, Senhor, eu quero cessar aqui o meu erro, o meu pecado, porque eu não posso mais conviver com isso. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Queremos fazer parte dessa ceia com o coração limpo, com a certeza que estamos sendo perdoados. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não queremos, Senhor, ocultar, não queremos, Senhor, sair daqui, Senhor, com um pensamento pesado, o inimigo. Não, Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados. O seu povo está orando aí. Eles estão falando com o Senhor. Eu não sei o que eles estão dizendo. Quanto a mim, Senhor, abertamente eu lhe digo, perdão pelas minhas omissões, pelos meus pecados, por aquilo que eu, quem sabe, tenho errado. Senhor, me ajuda a lembrar aquilo que eu erro, porque de fato, Senhor, a minha vida, como nós cantamos aqui, é para te louvar, é para te servir, Senhor. Eu não sirvo para nada mais se eu não fizer isso, ó Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de abrir o meu coração e de expor a sua palavra, essa verdade, Senhor, que está ecoando aí nos corações. Depressa, depressa. Assim oramos em nome de Jesus. Amém?